Olá, bom dia, na graça e na paz de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuando a série, seu nome é Jesus. O centurião aos pés da cruz. O centurião estava acostumado à fatalidade. Com o passar dos anos, tornou-se insensível aos gritos do crucificado. Já havia dominado a arte de entorpecer seu coração, mas aquela crucificação o atormentou. O dia começou como centenas de outros, horrível. Já era suficientemente ruim estar na Judéia, mas era um inferno passar tardes quentes numa colina rochosa supervisionando a morte de batedores de carteira, de agitadores. Metade da multidão insultava e outra metade chorava. Os soldados reclamavam, os sacerdotes controlavam. Era um trabalho ingrato numa terra estranha. Assim que levantava da cama, não via a hora de o dia terminar. Ficou muito curioso diante da atenção dada ao camponês de pés chatos. Sorriu ao ler a placa que seria colocada na cruz. O condenado parecia qualquer coisa, menos um rei. Seu rosto estava sujo e ferido, suas costas estavam levemente arqueadas e os seus olhos se voltavam para baixo. Algum caipira inofensivo, pensou o centurião. O que será que ele fez? Então Jesus levantou a cabeça. Não estava irado, não estava inquieto. Seus olhos pareciam estranhamente calmos por trás daquela máscara de sangue. Olhou para os que o conheciam, fitando deliberadamente cada rosto como se tivesse uma palavra para cada um. Olhou para o centurião por apenas um instante, por um segundo. O romano olhou para os olhos mais puros que já vira. Não sabia o significado daquele olhar, mas o olhar o fez engolir a seco. Seu estômago parecia vazio. Enquanto olhava o soldado agarrar o Nazareno e jogá-lo no chão, algo lhe dizia que aquele não seria um dia comum. Com o passar das horas, o centurião viu-se olhando mais e mais para aquele que estava na cruz central. Não havia como reagir diante do silêncio do Nazareno. Não sabia o que fazer com sua bondade. Acima de tudo, porém, ficou perplexo diante das trevas. Não entendia aquele céu negro no meio da tarde. Ninguém conseguia explicá-lo. Ninguém sequer tentou fazê-lo. Num minuto, o sol. No outro minuto, trevas. Num instante, calor. Noutro, uma brisa fria. Até os sacerdotes silenciaram. Por bastante tempo, o centurião ficou sentado numa pedra, olhando para as 3 figuras desenhadas diante dele. A cabeça deles ficava imóvel, movendo-se ocasionalmente de um lado para o outro. A zombaria havia silenciado misteriosamente. Aqueles que haviam chorado agora esperavam. De repente, a cabeça do meio para de se mexer. Jogou-se para cima, ereta. Seus olhos se abriram num clarão branco. Num bramido cortou um silêncio. Está consumado. João 19:30. Não foi um grito, não foi um clamor. Foi um bramido. Um rugido como de um leão. O centurião não sabia de que mundo viera aquele rugido, mas sabia que não viera deste mundo.
O centurião levantou-se da pedra onde estava e deu alguns passos na direção do Nazareno. Conforme foi chegando perto, pôde ver que Jesus olhava para o céu. Havia algo em seus olhos que os soldados precisavam ver. Mas, depois de apenas alguns passos, ele caiu. Levantou-se e caiu novamente. O chão estava tremendo suavemente no início, mas agora de maneira violenta. Tentou caminhar mais uma vez e só conseguiu dar uns poucos passos antes de cair novamente aos pés da cruz. Olhou para cima, na direção da face daquele moribundo. O rei olhou para baixo, na direção do centurião calejado. As mãos de Jesus foram amarradas. Não podia se entender. Como ele deveria conseguir se estender. Seus pés foram pregados à madeira. Não podiam caminhar em sua direção. Sua cabeça pesava pela dor. Ele mal conseguia se mexer. Mas seus olhos estavam em chamas. Eram insaciáveis. Eram os olhos de Deus. Talvez isso tenha feito o centurião dizer o que disse. Ele viu os olhos de Deus. Viu os mesmos olhos que foram vistos por uma adúltera seminua em Jerusalém. Uma mulher divorciada e sem amigas em Samaria. E um Lázaro morto que havia 4 dias no cemitério. Os mesmos olhos que não se fecharam diante da visão da futilidade do homem, que não se afastaram diante dos fracassos do homem e que não estremeceram ao testemunhar a morte do homem. Tudo bem, disseram os olhos de Deus. Já vi as tempestades e ainda assim está tudo bem. As convicções do centurião começaram a escorrer como rios. Ele não era carpinteiro coisa nenhuma. Falou para si mesmo. Não era um simples camponês. Não era um homem comum. Levantou-se, olhou ao redor na direção das rochas que havia caído e para o céu enegrecido. Voltou-se, olhou para os soldados que olhavam para Jesus com o rosto congelado. Virou-se mais uma vez e viu os olhos de Jesus erguidos e voltados na direção de seu lar. Ouviu o que os lábios ressecados e a língua inchada disseram pela última vez. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Se o centurião não tivesse dito isso, os soldados teriam. Se o centurião não tivesse dito isso, as pedras teriam dito. Assim como os anjos, as estrelas, até mesmo os demônios. Mas ele disse: coube a um estrangeiro anônimo declarar aquilo que todos sabiam. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Marcos 27, 54. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? E amanhã veremos de voltar na bendita graça dele. Amém?